Algumas pessoas já me perguntaram como eu faço a arte final dos meus desenhos. Se você também tem essa dúvida de que como fazer a arte final dos seus desenhos, que materiais usar para fazer essa arte final, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar o meu processo de finalização, o meu processo pessoal de finalização dos meus desenhos cartoon. E se você gostou do tema, deixa logo um like aí para dar aquela força, beleza? Aqui quem fala é Florencio Batista, eu sou um apaixonado pelo desenho cartoon. Desde os meus 6 anos de idade eu lembro que uma vizinha lá da minha mãe foi me ensinar o dever de casa e tinha que desenhar uns personagens do folclore brasileiro. Eu lembro dela desenhando ali o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça. E naquele momento eu presenciei um desenho cartoon sendo feito ali diante dos meus olhos, ao vivo, né? E desde aquele dia eu falei pra mim mesmo, eu quero desenhar igual a ela. Eu quero desenhar, fazer esse mesmo tipo de desenho quando eu crescer, né? Enfim, eu cresci, me ralei muito também assim para chegar no estilo que eu gostasse, né? Estudei, comprava muitos livros ensinando a desenhar, fiz curso, comprei revista em quadrinhos, muita revista em quadrinhos para pegar referências, né? E hoje em dia eu tenho uma missão eu acredito que seja uma missão bem importante, que é ajudar o maior número possível de pessoas a desenhar nesse mesmo estilo, o estilo cartoon, que é o estilo que eu tanto amo. No final de maio de 2020 eu lancei uma campanha no meu Instagram, e se você ainda não viu, me segue lá, porque eu estou colocando dicas de desenho quase que todos os dias, e eu também ensino como você passar os seus desenhos para o digital, certo? Essa campanha que eu fiz no meu Instagram tinha o intuito de sortear um desenho feito por mim para um dos meus seguidores, e é exatamente esse desenho que você está vendo aqui. Para fazer a arte final, eu estou usando uma caneta pincel. No final do vídeo eu vou falar mais detalhes do modelo dessa caneta e como você pode fazer para encontrá-la aí na sua cidade ou mesmo pela internet. Repare como eu uso essa característica da caneta pincel, que ela tem de variar a espessura do traço, para fazer com que o traço que fica do lado da sombra tenha uma espessura maior do que o traço que fica do lado do sol, por exemplo. Então, por exemplo, abaixo do queixo dela, o traço é um pouco mais denso, simbolizando ali algum tipo de sombra, indicando algum tipo de sombra. Enquanto que o traço ali na parte de cima do cabelo dela já é um pouco mais fino, indicando ali a presença de um brilho. No caso, poderia ser o brilho do sol. Ao utilizar a caneta pincel, você tem que sempre lembrar de que ao colocar mais pressão na caneta, ela acaba te dando um traço mais grosso, e quando você desenha com menos pressão, ela te entrega um traço mais fino. Então aqui na maioria do tempo, eu estou sempre, na maioria das vezes, aplicando um traço bem leve, e simplesmente nos momentos em que eu preciso de sombra, eu ponho um pouco mais de pressão na minha caneta pincel para dar esse efeito aí de sombra nessa parte mais de baixo do corpo dela. Eu uso aí a minha limpa-tipos para remover o excesso de grafite que tem no meu desenho. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a limpa-tipos e como você pode fazer para adquirir a sua. E aí agora eu estou usando uma caneta mais fina, uma caneta com a ponta mais esférica, que tem um traço mais constante, para fazer essas pequenas sombras aí abaixo da pedra. Inclusive a própria textura da pedra eu faço com essa caneta. E também uso essa caneta para fazer aí as sombras das pedrinhas lá de trás e também as sombrinhas das plantas, certo? Também uso um marcador
da Faber-Castell. Vou falar um pouco mais sobre ele aí no final. Tendo sempre o cuidado de colocar uma folha por baixo para essa tinta não atravessar e atingir um outro desenho seu que eventualmente esteja ali por baixo desse desenho atual. E é um problema, né? Já que essa caneta tem uma tinta mais barata e ela acaba atravessando o papel. Então é sempre bom forrar o seu desenho quando você estiver usando um marcador, alguma caneta que tem uma tinta um pouco mais barata, que possa prejudicar o desenho que está abaixo. O material que eu usei para fazer essa finalização foi um marcador de CD para retroprojetor aqui da Faber-Castell, né? Marcador de CD e retroprojetor, né? Faber-Castell ele tem uma ponta assim não muito fina, é uma ponta boa para pintar. Foi um pincel mais barato, então eu utilizo ele para pintar porque eu não tenho tanto problema assim em gastar a tinta desse pincel, certo? Justamente por causa do preço dele que foi mais acessível. Eu uso também essa caneta da Unipin, que é uma marca japonesa muito conceituada, as canetas de muita qualidade. É uma caneta que é descartável, então quando acaba a tinta dela você tem que jogar fora, mas vale ressaltar que demora muito para acabar a tinta dela e essa aqui no caso é uma 06, ela tem uma ponta fininha, né? Assim, o 06 já não é tão fino, mas para esse desenho aqui ele foi muito bem, né? Foi um traço bem fininho e deu para fazer esses detalhezinhos aí das plantas, das sombras e até do cabelo dela, certo? Uma outra caneta que eu usei também foi a Unipin também é a Unipin essa aqui, só que é brush, né? Que é a Unipin que meio que simula a ponta de um pincel. Não é bem um pincel, mas ela é uma ponta mais flexível, né? Uma pontinha flexível e quando a gente pressiona essa ponta dela contra o papel, a gente acaba conseguindo fazer traços mais de um traço mais variado, né? Se eu colocar um pouco mais de força, ela vai aumentando a espessura e se eu diminuir a força, ela vai reduzindo essa espessura, certo? Então, é uma caneta interessante, eu gosto muito de usar essas canetas nos meus desenhos, justamente por ter esse traço de largura variável, certo? Então, eu recomendo muito essa aqui, Unipin Brush. Daqui a pouco eu digo para você onde você pode adquirir esse material, certo? E por último eu usei aqui a limpa-tipos, né? Que é como se fosse uma massinha de modelar cinza e ela funciona como se fosse a borracha. Ela faz o mesmo papel, só que ela acaba menos com papel, né? Ela destrói menos o seu papel, ela desgasta menos o papel onde você está desenhando. Então é melhor de usar para remover o lápis sem rasgar o seu papel, sem borrar. Ela é muito boa. E mesmo que ela esteja assim sujinha, você pode jogar o sujo lá para dentro e dar uma renovada nela, então ela dura bastante, certo? Também. Onde você pode comprar, se você morar numa capital, lojas mais especializadas, papelarias mais especializadas, normalmente tem, certo? Então, em Fortaleza, a gente encontra na CD Max. Agora, se você mora no interior, o meu conselho é comprar através da internet. E eu vi que no site da Americanas.com tem, certo? E pela experiência que eu tive com o site, eles entregam bem, eles têm uma logística até interessante, né? Por causa das lojas. E você pode até retirar na própria loja ou nos correios aí da sua cidade, certo? Então é bem tranquilo. Se você pesquisar Unipin Brush, por esse nomezinho aqui, né? Ó,
no site ou no aplicativo das Americanas. Você consegue encontrar tranquilamente, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações para não perder novos conteúdos aqui no canal. Valeu, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.